Então Nossa Senhora está no meio de nós, não temos dúvida disso. Gente, como Mateus falava, sim, a Virgem Maria já apareceu no Brasil. Existem inúmeros relatos a esse respeito, nem todos verdadeiros, evidentemente, mas nós temos pelo menos no Brasil 5 lugares que a Virgem Maria apareceu no nosso país e que houve um acolhimento muito positivo por parte da igreja local, por parte do bispo. Quais são esses 5 lugares? Vou dizer para vocês. Simbres, em Pernambuco, na década de 1930. Itaúna, Minas Gerais, na década de 1950. Congonhal, também em Minas Gerais, na década de 1980. Itaperuna, no Rio de Janeiro, na década de 1990. Também podemos falar de Campinas, na década de 1930, onde Nossa Senhora revelou a coroa das lágrimas, que é um caso muito especial, porque na própria época das aparições, o bispo local, Dom Francisco Barreto, aprovou as aparições em Campinas, a nível de diocese. Depois houve uma investigação em relação ao caso, e ele foi silenciado por estar sendo investigado todo o contexto das aparições. Aí houve muitos desdobramentos, mas a situação atual é a seguinte: a Diocese de Campinas está estudando, através de uma comissão, o Rafael Tonon, professor, faz parte dessa comissão inclusive, a abertura do processo de beatificação da irmã Amália, que foi a religiosa que viu Nossa Senhora. Então, gente, pelo menos esses 5 casos de aparições marianas no Brasil estão muito bem encaminhados, ok? Então, no ano passado, nós demos um destaque no Congresso Angélico para as aparições de Itaperuna. E hoje eu quero partilhar com vocês aqui uma ligação muito grande, como se fosse uma única mensagem, uma única profecia que existe entre as aparições de Simbres, de Campinas e de Itaúna. Eu, inclusive, já contei isso para vocês, tive a graça de conhecer pessoalmente a irmã Adélia, que foi uma das videntes de Simbres, antes de ela falecer, no ano de 2011, e a irmã Adélia me confidenciou algumas coisas sobre o futuro do Brasil, que ela não disse em mais nenhum lugar. Eu não tenho como provar isso, porque eu não filmei, eu não gravei, mas ela me falou. Inclusive, algumas dessas coisas eu coloquei no meu livro, Segredos da Virgem Maria, e que também, durante a noite de hoje, nesse instante, antes do nosso terço, eu quero partilhar com vocês. O interessante foi o seguinte: quando as aparições começaram em Simbres, Pernambuco, alguém já teve em Simbres aqui? Levanta a mão. As 2 meninas, Maria da Conceição, que se tornou a irmã Adélia, e a Maria da Luz, elas eram adolescentes de 13 e 16 anos. Então vocês imaginam como que foi a cena num povoado simples, de origem indígena, 2 adolescentes aparecer do nada, dizendo que viram Nossa Senhora. O que as pessoas pensaram no primeiro instante? Essas meninas estão inventando história, né? Essas meninas deviam estar fazendo algo errado por ali, inventaram que estavam vendo Nossa Senhora. Ou então, essas meninas talvez fossem meio doidas, né? Então, sempre a reação inicial, as pessoas se questionam quanto a isso. Aí o que o bispo local fez? Ele instituiu um padre chamado Padre Kerli, que era um padre profundamente sábio, metódico, sistemático, poliglota, sabia falar 5 línguas e médico. Então o padre Kerli, ele recebeu do bispo local a missão de investigar se essas meninas estavam inventando coisa
eram doidas ou estavam vendo Nossa Senhora. Aí sabe o que o Padre Kelly fez? Olha só como ele é inteligente. Ele inventou um método para colocar à prova aquelas meninas. Ele escreveu uma série de perguntas em alemão e em latim. E aquelas meninas deveriam perguntar essas coisas a Nossa Senhora. Detalhe, as meninas mal sabiam falar português. As meninas mal sabiam escrever. Então, como que elas iriam entender latim e alemão? Pois bem, elas levaram as perguntas a Nossa Senhora e Nossa Senhora respondeu perfeitamente em português aquelas perguntas. Essa foi uma primeira evidência de veracidade daquela aparição. Eu vou partilhar com vocês aqui algumas dessas perguntas. Perguntou assim: qual a finalidade da vossa aparição aqui em Simbres? A Virgem Maria respondeu: avisar que 3 grandes castigos virão sobre o Brasil. Pergunta: Deus castiga sim ou não? Quem que acha que Deus castiga, levanta a mão. Quem que acha que Deus não castiga? Quem que pede ajuda aos universitários? Mateus universitário. Então deixa eu explicar para vocês. Depende o que nós entendemos por castigo, ok? Se você imagina o castigo, a reação de um pai irado, que quer fazer o seu filho sofrer, bom, isso Deus não faz. Porque Deus não se agrada do sofrimento. Deus se agrada da oferta do nosso sofrimento, mas não do sofrimento em si. Nenhum pai gosta de ver o seu filho sofrer. Nenhuma mãe gosta de ver o seu filho triste. Agora, eu pergunto para vocês: quem aqui é pai e mãe, levanta a mão. Não tem umas horas que tem que dar uns puxãozinhos de orelha? Sim ou não? Não tem uma hora que tem que tirar alguma coisa para corrigir a criança, para ela aprender? Sim ou não? Então, nesse sentido de correção, Deus castiga. E castiga por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele quer nos salvar, e por isso Ele nos corrige. Inclusive, isso que eu estou falando agora está na carta aos Hebreus, falando expressamente, sim, que nesse sentido de correção, porque nos ama, Deus castiga. E Nossa Senhora falou em Simbres que 3 castigos viriam sobre o Brasil se o Brasil não se convertesse. Aí outra pergunta que foi feita: o que é necessário fazer para desviar os castigos? Nossa Senhora respondeu: penitência e oração. Repete comigo a resposta de Nossa Senhora. Perguntaram para a Virgem Maria: quais são as devoções que se devem praticar para afastar esses males? Ela disse: ao coração de Jesus e a mim. Perguntaram para ela: não basta só uma? Ela disse: não, é as duas. Diz comigo: devoção ao coração de Jesus e devoção ao coração de Maria. Perguntaram para ela: quereis que se pregue sobre esse assunto? Ela respondeu: sim, por isso que eu estou pregando sobre isso. E também perguntaram para ela assim: se o comunismo iria entrar no Brasil? Ela respondeu que o comunismo iria chegar a todas as capitais, mas que o comunismo não chegaria no interior do Brasil. Depois a gente fala mais sobre isso, tá bom? Mas essa é a parte pública da profecia de Simbres. Agora tem também aquilo que a irmã Adélia me confidenciou pessoalmente. Eu era seminarista, primeiro ano de filosofia, no ano de 2011. Eu e outro padre havíamos ido num noviciado de irmãs em Recife,
onde a irmã Adélia morava, no convento das damas, que é tipo uma escola e tipo um convento. Eu sabia que a irmã Adélia já estava muito doentinha, muito velhinha, e eu pensei assim, olha, essa é a única oportunidade que eu talvez tenha em vida de conhecê-la. Então, eu fiz o propósito de fazer o que fosse possível para naquele final de semana encontrar a irmã Adélia. E nós conseguimos. Ela estava acamada, muito doentinha, dava para ver que estava sofrendo muito. Eu e outro padre fomos lá visitá-la. Irmã Adélia nos confidenciou algumas coisas. Irmã Adélia disse que o mal que poderia vir sobre o Brasil, o mal que poderá vir sobre o Brasil, é algo que viria de fora do país, né? Às vezes o pessoal está muito preocupado com as coisas que estão acontecendo aqui dentro, mas fiquemos atentos àquilo que acontece no mundo. O mal que poderá vir sobre o Brasil é algo que viria de fora. Eu perguntei para a irmã Adélia, tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, vamos recordar um pouquinho, ano de 2011, crises políticas acontecendo, Padre José Augusto da Canção Nova sendo cassado, lembram disso? Eu perguntei para a irmã Adélia, essas coisas que estão acontecendo hoje, já é aquilo que Nossa Senhora falou? A irmã Adélia disse, ainda não. Eu perguntei para a irmã Adélia, é para a nossa geração ou é para outra geração? Irmã Adélia não quis me responder. Ela só me disse 3 palavras: oração, conversão, penitência. E naquela hora, ela falava, Mateus, essas 3 palavras, de uma forma assim, tão angustiada, sabe? Ela chorava falando, oração, conversão e penitência. Eu ficava pensando, o que será que a irmã Adélia sabe que a gente não sabe? Que faz ela estar aqui chorando, angustiada. E ela repetia de novo, oração, conversão e penitência. Aí naquela hora, a irmã Adélia se confessou com o padre que estava ali. Eu saí do quarto, fui direto para a capela do convento das damas. Na minha cabeça martelando. Oração, conversão, penitência. Oração, conversão, penitência. Essas palavras nunca mais saíram da minha cabeça. Oração, conversão e penitência. Que foi o que eu ouvi da confidente de Nossa Senhora. E por isso uma coisa fica clara. A Virgem Maria apareceu em Simbres para nos mostrar que nem tudo está perdido. E que existe algo que nós podemos fazer ainda para salvar o nosso país. E o que é? Oração, conversão, penitência. O que é? Fala para a pessoa do lado. Fala para a pessoa do outro lado. Vamos dar uma salva de palmas para Nossa Senhora, porque ela nos mostra o caminho. Essa é a mensagem de Simbres. Depois tem outra mensagem que vai na mesma linha, quase como que repetindo a aparição de Simbres, que é a aparição de Campinas, onde Nossa Senhora ensinou a rezar a coroa das lágrimas, que graças a Deus, desde o ano passado, algumas pessoas começaram a rezar. Eu tive numa live com o Tiba, ensinei ele e a Deia a rezar a coroa das lágrimas. Eles começaram a rezar todos os dias e várias pessoas começaram a falar sobre isso. Olha, eu não sei se vocês concordam comigo, mas parece que todas essas aparições de Nossa Senhora no Brasil, que estavam escondidas, de uma hora para outra, Deus resolveu revelar à nossa geração. Do ano passado para cá, hein? Você conhecia a coroa das lágrimas antes do ano passado? Você conhecia a aparição de Simbres antes de uns 3, 4 anos atrás? Você conhecia Itaperuna antes do Congresso Angélico do ano passado? Gente, Deus resolveu de uma hora para outra revelar a nós tudo que estava escondido.
porque chegou a hora, as coisas são urgentes. Aí falando para a irmã Amália em Campinas, Nossa Senhora deu uma mensagem, entre tantas outras, em que ela fala do Brasil. Isso foi no ano de 1935. Se você conhece um pouco de história do Brasil, você vai lembrar o que estava acontecendo naquele ano. Uma coisa que os historiadores chamam de intentona comunista, em que os comunistas da época queriam tomar o Brasil nos mesmos moldes da União Soviética. Olha só o que Nossa Senhora falou para a irmã Amália: o Brasil me pertence, sobre ele estendi o meu manto protetor. Então, primeira coisa, o Brasil não é de partido político nenhum, o Brasil é de Nossa Senhora. Os outros podem fazer o que quiserem, podem fingir o que quiserem, né? Podem achar que estão governando. O Brasil é de Nossa Senhora. Por isso que ela promete tantas coisas para o Brasil. E ela mesma em Medjugorje, abro aqui esse parênteses, ela disse assim, que nesses tempos de purificação, em que tantas coisas vão acontecendo, Nossa Senhora prometeu: o pior não acontecerá no Brasil. Aí ela diz: é necessário que este povo, porém, venha a mim, entrando na minha arca. Qual que é a arca que nós precisamos entrar? É o coração imaculado de Maria. Como que nós entramos nessa arca? Através da nossa consagração. Aí ela diz: entrando na minha arca, para poder assim livrar esta terra de ser regada com o sangue dos mártires. É necessário que os antros de moralidade não sejam frequentados, para diminuir a lama nojenta da impureza que vai por tantos corações. Eu sou a rainha dos brasileiros e os salvarei, se me reconhecerem como tal, recorrendo a mim, como filhos obedientes e submissos às leis da Santa Igreja. Ó, eu salvarei o Brasil, se todos os dias ouvir nos lares: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Ó, se todos os brasileiros repetirem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Salvarei o Brasil, se ouvir em todas as casas ao menos uma jaculatória da minha coroa das lágrimas. Se assim falo, é porque desejo ver esta terra de Santa Cruz triunfar sobre seus adversários, que desejam implantar o terrível inimigo que já tomou conta de outras terras, que não me reconheceram como mãe. A Virgem Maria promete salvar o Brasil por meio de duas coisas: rosário e coroa das lágrimas. 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 É o caminho para a salvação do nosso país. E quem promete é Nossa Senhora. Por isso ela tem dado essa inspiração para tantas pessoas acordarem de madrugada todos os dias para rezar o rosário com Frei Gilson, para rezar o rosário com o Instituto Hesed e para rezar a coroa das lágrimas, porque isso salvará o Brasil. Ela continua falando: sou a rainha dos brasileiros, portanto, todos os que desejam ser bons brasileiros, venham a mim e a vitória será nossa. Quem aqui deseja ser bom brasileiro? Nossa Senhora está dizendo: venham a mim. Se você quer ser um bom brasileiro, se você quer ser uma boa brasileira, vá a Nossa Senhora.
Aí ela diz: porém, se afastarem da rainha, perecerão. Não é que Deus queira condenar, você está entendendo? Mas é que a criança, longe da mãe, a criança, longe da mamãe, ela se perde, né? Onde que estão as crianças de Nossa Senhora aqui? O que a gente vai fazer então? A gente vai correr para baixo da saia dela, para mal nenhum nos atingir. Rosário e coroa das lágrimas. Aí ela termina dizendo: o Brasil só triunfará desembainhando a espada que sou eu mesma. Qual que é a nossa espada? Qual que é a nossa arma? A Virgem Maria, ela mesma. Ela diz: se os brasileiros triunfarem com essa espada na mão, o rosário, não haverá inimigo que eles não derrotem. Mas se não me derem acolhimento, terei de ver meus queridos filhos chorarem. Nossa Senhora não quer o nosso sofrimento. Deus não quer o sofrimento do Brasil. O Brasil é terra escolhida. O Brasil é terra de Santa Cruz. Por isso, nós, como bons brasileiros, precisamos consagrar o nosso país à Virgem Maria. E nós fazemos isso como? Através da nossa consagração pessoal. Nos dias que os brasileiros forem todo de Maria, o Brasil será todo de Maria. E já é. Só que tem que vir para fora. Tem que transbordar. E por último, vocês estão percebendo que eu falei de duas aparições diferentes, que são praticamente a mesma coisa, né? Numa época que não tinha internet para as pessoas combinarem o que falavam. Agora eu quero falar de uma terceira aparição, que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é a aparição de Itaúna, em Minas Gerais, na década de 1950. Em Itaúna, Nossa Senhora apareceu, inclusive o bispo local de Itaúna, ele disse o seguinte, se referindo às aparições. Olha só a humildade do bispo. Dom José Belvino de Nascimento, né? Ele falou o seguinte, no dia 26 de abril de 2007. Presta atenção aqui, olha só o que o bispo falou. Vou confessar minha fala, confessando um pecado. Você já viu um bispo confessar um pecado em público? Acho que é a primeira vez, né? O bispo de Itaúna disse assim: vou iniciar minha fala confessando um pecado. Me perguntem qual pecado o bispo cometeu. Ele que está dizendo, né? Olha só o que ele disse. Por muitas vezes me perguntava: será que Nossa Senhora apareceu mesmo na gruta de Itaúna? Será que ela faz milagres? Pois bem, aí está a resposta. Você sabe que lá em Itaúna, o terço dos homens, tem alguém que reza terço dos homens aqui? O terço dos homens é muito forte. Já foram em Itaúna? Lá o terço dos homens é muito forte. Aí o bispo olhou para aquela multidão de homens, rezando o terço, né? E disse assim: aí está a resposta. Esses 1000 homens que estão se reunindo e rezando o terço toda quarta-feira é um milagre. Felizes as esposas de vocês, homens que rezam o terço. Felizes as namoradas de vocês, homens que rezam o terço. Felizes as mulheres que se casarem com essas crianças, que aqui estão toda quarta-feira rezando o terço. E o bispo viu, como esse grande movimento do terço dos homens lá, uma confirmação que Nossa Senhora apareceu lá naquele lugar. Agora prestem atenção no que eu estou falando aqui, que eu quero partilhar com vocês essa mensagem de Nossa Senhora em Itaúna, que até poucos dias atrás nunca tinha sido divulgada publicamente a nível nacional, até que eu, algumas semanas atrás, junto com o Dimas, estudioso das aparições marianas,
divulgamos essa mensagem em uma live no meu canal no YouTube, Padre Francisco Amaral. Então, pela segunda vez aqui, em um grande público, eu sei que isso aqui está sendo transmitido, eu sei que muitas pessoas estão assistindo. Eu vou ler essa mensagem de Nossa Senhora no ano de 1957. Que ano que eu falei? Nossa Senhora disse assim: dizei ao sacerdote de Deus para dizer ao povo. O sacerdote lá não era eu, né? Não tinha nem nascido ainda. Mas hoje eu vou cumprir essa missão e dizer a vocês aquilo que Nossa Senhora disse, tá? Ela diz assim: cultivai a terra para não faltar provisões nos dias de tormentos. Lembra que ela disse em Simbres que o comunismo não chegaria no interior? Cultivai a terra para não faltar provisões nos dias tormentosos. Tem muita gente que pergunta sobre estocar comida, né? Olha, as aparições que eu estudo, nenhuma delas fala de estocar comida. Mas Nossa Senhora está falando em cultivar a terra. Por quê? Acho que a gente já percebeu, com aquilo que a gente viveu nos últimos 4 anos, que a gente não pode mais depender do sistema. Concordam comigo? O sistema desmorona de uma hora para outra, né? Nós vimos isso na crise sanitária, e agora tem gente falando que no ano que vem vai ter uma tempestade solar que vai desligar toda a internet da Terra por meses. Entende? A instabilidade que é confiar no sistema. Por isso Nossa Senhora está falando: cultivai a terra para não faltar provisões. Aí ela diz: orai, fazei penitências, rogai a Jesus Eucarístico, para que o Brasil não seja atingido. Homens ímpios, negando a existência de Deus, querem transformar o mundo em antros para impor à humanidade ideias perversas. Agora Nossa Senhora vai falar dos padres. Olha só o que ela fala: sacerdotes abandonando o caminho de Deus, põem em perigo a fé do povo. Em que ano Nossa Senhora falou isso? 1957. E olha como é profético. Poucos anos depois, começou a crise pós-conciliar, onde milhares de padres religiosos e religiosas deixaram a vida consagrada, e muitos que ficaram na vida consagrada, né, dando escândalos com vida dupla. Isso Nossa Senhora avisou lá atrás. Ela continua: mães que, perdendo o amor maternal, provocam horríveis crimes. O que é uma mãe que perde o amor maternal e provoca crimes horríveis? Que ano que ela falou isso? 1957. Ela continua: crianças vivendo no abandono são escandalizadas pelos ímpios. E Deus, vendo todas essas iniquidades, lançará sobre a humanidade um grande castigo. E quando chegar a hora, terríveis raios de luz cairão sobre grande parte da humanidade. 1/3 dela perecerá. Esse dado não deve nos assustar, porque o próprio livro do Apocalipse, na 6ª trombeta, diz que 1/3 dos habitantes da terra se perde, né? Perece. Então isso aqui já é dado da escatologia bíblica, né? Por isso não deve nos assustar. Nossa Senhora diz: muitos terão morte lenta, 61 santos sacerdotes de Deus serão mártires, dando o próprio sangue para remir as ofensas feitas a Deus pelos ímpios. Quantos padres Nossa Senhora diz que serão mártires? 61. Eu fiquei pensando, quem são esses padres? Porque a nível de mundo, lá no Oriente Médio, em pouquíssimo tempo, né, 61 padres são mártires. Eu penso que Nossa Senhora aqui está falando a nível de Brasil, né? Quem sabe, se nós não rezarmos nos tempos de provação, 61 padres do Brasil
serão mártires. Ela continua dizendo: metade do mundo se cobrirá de luto por 3 dias. Talvez referente aos famosos, 3 dias de escuridão. Ela continua: quando passarem os tormentos. Mamãe sempre termina falando do triunfo, Olha o que ela diz agora. Como nós falávamos na parte da tarde, quando passarem as dores de parto, para esse mundo novo que nós esperamos. Ela diz: quando passarem os tormentos, muitos acenderão velas nos altares e agradecerão a Deus por terem sido poupados. Os homens farão aliança com Deus. Na cidade santa haverá uma grande demonstração de fé religiosa, que será assistida por representantes de todos os povos. Dizei ao sacerdote que 3 escolhidas de Deus serão futuras santas brasileiras. Nossa Senhora está falando de 3 santas brasileiras. Quem sabe? A irmã Adélia de Simbres, a irmã Amália de Campinas e a irmã Dulce, que já é canonizada. Quem sabe serão as 3, ou serão outras. E aí Nossa Senhora termina a mensagem dizendo: e vós, videntes, serão muito caluniados. Os ímpios procurarão negar essas minhas aparições, para poder diminuir a fé do povo. Ficai tranquilos, sofrei com paciência e tendes fé, porque eles não vencerão. Diz para a pessoa do lado: ficai paciente, tendes fé, os ímpios não vencerão. Fala para a pessoa do outro lado aí, dá uma sacudida para tirar o sono dela. Ficai paciente, tendes fé, aguenta a dor do parto, porque o novo povo, a nova terra, que está sendo concebida por Nossa Senhora, será maravilhosa. E fala para a pessoa do lado: eu quero você lá junto comigo, hein? Fala para a pessoa do lado: eu quero você lá junto comigo. Viva o triunfo do coração imaculado da Virgem Maria. Vamos dar uma salva de palmas.